No vídeo de hoje, nós vamos tratar de funções, mas nós vamos pegar o gancho das funções da matemática. No ensino fundamental e médio, vocês trabalharam com funções, talvez trabalhando com f de x igual a 2x ou y igual a 2x, traçando essas informações em um gráfico, e nós vamos ver que existem semelhanças com aquilo que nós chamamos de funções na programação. E nós vamos ver isso em JavaScript e este é o nosso vídeo diário de hoje. Observe, aqui eu estou no navegador Chrome, eu havia digitado about, blank, para quê? Para vir uma página em branco. Botão direito, inspecionar e console. Aqui eu vou escrever algumas coisas só para nos lembrarmos daquilo que nós conhecemos, às vezes, da matemática. Por exemplo, o y é igual a 2x. Quem ainda se lembra, isso é uma reta. Isso significa o seguinte, num cartesiano com x e y, se o x é 0, o y é 0. Se o x é 1, o y é 2, y é igual a 2 vezes 1. Se o x é 2, o y é 4. Então, na verdade, nós temos uma reta subindo. Se y for igual a x, a reta fica bem no ângulo de 45 graus. Por quê? Porque se em x10 é y10, se em x100 é y100. E claro, temos outras, por exemplo, se eu botar x ao quadrado, um x vezes x, nós temos algo que fica um exponencial. Quer dizer, se x é 1, o y é 1. Mas se x é 2, o y é 4. Se o x é 3, o y é 9. Então, isso nós víamos na matemática, às vezes representado dessa maneira e às vezes representado dessa maneira. F de x é igual a x vezes x, por exemplo. Ou vamos simplificar, 2 vezes x, 2x. F de x igual a 2x. Essa era uma função da matemática. Nós vamos ver agora isso numa notação muito semelhante, que é a chamada arrow function, no JavaScript. É um dos nossos vídeos para trabalharmos com arrow function. Primeiro, eu vou criar a função que faz o duas vezes, quer dizer, uma f de x que retorna duas vezes, usando a notação mais tradicional de funções, que é muito semelhante em diferentes linguagens de programação. Vou explicar ela e depois vou trazer a arrow function, vou mostrar alguns usos dela para começarmos a entender, para reforçarmos para quem já usa a arrow function, se é a primeira vez que você está trabalhando, entender de onde saiu essa notação. Nós vamos criar primeiro uma função normal. Em JavaScript ela é assim, function, o nome da função, vamos chamar de f, função f, a variável, vamos dizer que a variável seja um x, por exemplo, para deixar o mais parecido possível com aquilo que eu mostrei antes, né? Com que é? Aqui eu usei o teclado para subir, aqui estou usando comentário para fazer aquele f de x igual a 2x. Nós vamos fazer uma função f, um parâmetro x, o argumento x, e ela vai retornar x vezes 2, ou 2 vezes x. Então, se eu fizer isso, eu criei uma função, porque aqui define que eu estou criando uma função, dei um nome para ela, o nome f, disse que ela recebe um parâmetro, este aqui, e eu faço ela retornar, porque aqui veio o return, o quê? Um valor que é exatamente duas vezes o parâmetro que eu enviei. Então, quando eu dou o Enter, o que eu fiz foi criar essa função f. Observe, se eu coloco aqui f, ele vem aqui. Está a função f de x retorna 2 vezes x. Como é que eu executo numa programação? Tu coloca assim. Claro, o que ele vai me dizer? Que ele não conhece x. Ela é uma f de um parâmetro x. Eu posso, por exemplo, passar 10. Esse 10 vai ser o x. F de 10. Aqui a função coloca esse 10 no x. E depois, logo na primeira linha da função, ela retorna 2 vezes 10. Ela retorna 20. Então, eu fiz uma função que retorna 2 vezes. Eu aconselho, se você está verde nisso, bom, pause, repita, faça com 2 vezes, troque para 3 vezes, troque para ao quadrado, por exemplo, coloque return x vezes x, pratique um pouco. Se você já conhece, já usou funções, você diz, tá, isso aqui é o uso de função básica, tá, mas o que interessa isso?
Bom, interessa se você não conhece. Mas mesmo que você conheça funções, mesmo que venha de outras linguagens, é interessante conhecer um pouco da notação do arrow function. Observa isso aqui, né? F de x igual a 2x. Observa como é que é o arrow function. Eu vou ter, por exemplo, x flechinha 2 vezes x. Isto é uma função em uma única linha. E, na verdade, quando é um único parâmetro, eu nem uso os parênteses. Eu boto x, flechinha, 2 vezes x. É como se eu dissesse, olha, eu vou receber x e eu vou devolver 2 vezes x. Esta é uma função. X, flechinha, 2 vezes x. Como essa é uma função, f de x returne 2 vezes x. As duas funções fazem a mesma coisa. Só que o interessante é o seguinte, essa sintaxe usada aqui, que é a chamada arrow function, função flecha, mas nós chamamos normalmente de arrow function, não vi ninguém chamar de função flecha. Essa função eu não consigo dar um nome a ela. Ela é uma função sem nome. Ela é uma função que recebe um valor, coloca no parâmetro, no caso num x, e retorna 2 vezes esse x. Mas para eu executar uma função, eu preciso, por exemplo, ter um nome dela. Por exemplo, um F2, vamos criar um F2. O F2 também vai retornar 2 vezes o parâmetro. Tá, mas como é que eu faço isso? Eu não faço, aqui eu crio a arrow function. Só que em JavaScript, e aí que entramos em um território interessante, eu posso atribuir uma função a uma variável. Então, olha o que eu faço aqui. Let f2 recebe, então eu estou criando uma variável, f2. Se eu colocar 10, eu disse que f2 vale 10. Eu quero que f2 valha essa função, que é x, flechinha, 2x. Então, eu vou fazer f2 igual a x, flechinha, 2 vezes x. Ok. Então, o que é o f2? É o meu tal de x, flechinha, 2x. Esse é o meu f2. Só que o f2, eu posso colocar f2 de 10 e ele retornou 20. Por quê? Porque essa arrow function, na sua versão mais simples, tem essa sintaxe. X, flechinha, e o resultado de x. X, flechinha, 2 vezes x. Eu posso, por exemplo, colocar que o f2, na verdade, é igual a x, flechinha, x vezes x. Significa o quê? Que o f2 é x, flechinha, x vezes x. Só que f2 de 2 é 4, f2 de 10 é 100. Então, é uma outra forma de eu construir funções que parece que se assemelha mais à parte da matemática. F de x igual a 2x, eu posso dizer f é igual a x flechinha, x vezes x. Pois bem, e isso aqui tem várias aplicações. Eu vou mostrar uma delas. Não que nós não possamos fazer com a função, podemos usar funções tradicionais para quase tudo que nós utilizamos também. O arrow function, elas são quase iguais, mas tem situações onde esse uso de um x flechinha e o que acontece com esse x é particularmente útil. Por exemplo, para quem não viu ainda map, para quem não viu ainda arrays, vale a pena assistir os nossos outros vídeos de área de programação, que ficam aqui no final, vocês vão ver uma playlist com eles. Mas eu posso criar um array, por exemplo, let A1 é igual a uma série, um número 10, 20, 30, 40, 50, por exemplo. Opa, faltou colchetes aqui, certo? Esse é um array com 5 itens, o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, e eu posso ter um map que retorna um outro array, onde eu pego cada um desses elementos e eu vou passar uma função e ele vai passar esse elemento para a função e vai pegar o que está de volta e vai construir um novo array. E eu vou aqui fazer x, flechinha, x vezes x. Então, o que acontece? Ele me retornou um array com 100, 400, 900, 1.600, 2.500. Por quê? Porque cada elemento desses
Esse A1.map mapeia e dizendo, recebe uma coisa e retorna ela vezes ela. Obviamente, se eu fizesse 2 vezes x, eu teria um novo array com 20, 40, 60, 80, 100. E isso tem inúmeras utilidades. Você pode gerar um código HTML a partir de uma estrutura de dados. Isso nós mostramos em alguns também de outros dos nossos vídeos diários. Aqui, então, eu mostrei apenas uma aplicação rápida, que se é a primeira vez que você viu, você não precisa entender. Assista os outros vídeos, quando chegar nisso vai ficar mais claro. Mas é fundamentalmente para trabalhar com a essência do que eu tenho aqui, que é esse conceito de eu ter uma flechinha, um arrow, em que eu coloco de um lado o que entra e do outro lado o que sai. Ou seja, é uma função, um f de x que retorna 2x. X, flechinha, 2 vezes x. Se eu recebo x, eu posso gerar 2 vezes x. Se eu receber 10, eu retorno 20. Se eu receber 100, eu retorno 200. Então, as arrow functions têm uma sintaxe, uma forma de escrever mais parecida com a matemática. E isso permite uma série de facilidades quando você está criando códigos, como um rápido exemplo um pouco mais avançado que eu mostrei aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e se inscrever, marcar o sininho. E aqui ao final, como prometido, uma playlist com os nossos vários vídeos diários, inclusive vídeos que nós falamos sobre arrays, sobre o map, outros vídeos sobre o arrow function e muito mais. Muito obrigado e até a próxima.